Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, o Marco Zero, e temos a alegria de conversar hoje com o professor Fábio Sobral, fazer aí uma análise geopolítica sobre este momento em que nos encontramos, especialmente essa posição do Lula e do Brasil em relação a este novo momento global em que nós temos, de um lado, a China e a Rússia, e dos outros, os Estados Unidos, a OTAN e parte também da União Europeia. Professor Fábio Sobral, seja bem-vindo. Olá, Ivan, Silvana na técnica, o Jair. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos, todes. E vamos lá, resolver essa questão espinhosa, mas decisiva, apresentar uma visão, né? Decisiva para o futuro do país. Professor Sobral, por conta do nosso programa, mas não somente ele, do nosso programa da segunda-feira passada, nós recebemos também várias perguntas dentro do próprio programa e através também. E perguntas que vêm do outro lado do Atlântico. E aí nós selecionamos aqui 3 perguntas justamente para essa nossa conversa de hoje. A primeira questão que a pessoa quer saber é a seguinte: ela quer saber se tem alguma reportagem ou outros que explique a estratégia do Lula quanto à economia. E isso é um ponto-chave, porque disso depende, certamente, a sobrevivência do próprio governo Lula, a sua popularidade, a sua base social, mas, sobretudo, a continuidade de um processo de reconstrução do Brasil. À medida que, crescendo a economia, melhorando as condições de vida, mesmo nos limites da sociedade que temos, menor a chance de um retorno da extrema-direita ao poder. Professor Fábio, por favor, fale-nos sobre essa estratégia do Lula para a economia. Bem, é uma pergunta interessante. Pessoas têm pedido a nós explicações sobre isso. É interessante notar que uma amiga minha da França me disse que nos círculos, ela é uma intelectual francesa, ou brasileira, franco-brasileira, certo? E nos círculos intelectuais franceses há, vou usar até a palavra francesa, um frisson para tentar entender a política do Lula. O Lula é muito bem visto nas camadas intelectuais da Europa, né? E entender a fundo esse mecanismo, até porque o Lula foi a superação de uma ameaça fascista associada a muitos grupos nazistas aqui no Brasil que queriam dar um golpe, sufocar a oposição e se perpetuar no poder com seus negócios escusos, né? Então isso interessa muito, porque essa ameaça nazi-fascista, ela se expande a olhos vistos, né, pelo mundo inteiro, e o Brasil é uma espécie de laboratório para que a gente possa enfrentar essa ameaça no mundo todo. Então o Brasil tem esse papel significativo. Mas aí, no caso da economia brasileira, há também um papel significativo. Qual? Que afeta também não só ao Brasil, mas até aos Estados Unidos e à União Europeia, que é um processo chamado de desindustrialização, de perdas de indústrias, né? E a gente tem que lembrar que houve uma desindustrialização planejada, vamos dizer assim, consciente, escolhida pelos países industriais da Europa Ocidental. E Europa Ocidental, vamos colocar inclusive o Reino Unido, certo? E os Estados Unidos escolheram transferir grande parte da sua produção industrial para a China, né? Foi uma escolha buscando menores salários e afetando significativamente o padrão de vida europeu. Há vários autores, né?
mas um autor, o Christophe Guilly, que fala no fim da classe média francesa, sabe? E ele discute o conceito de França periférica, né? Uma perda da inserção produtiva por parte dessas camadas médias, que passam a se tornar dispensáveis, né? Tanto no emprego quanto espacialmente. Elas vão sendo afastadas do grande círculo que é a Paris mais rica para as periferias ao redor. Essa ideia da França periférica, né? Esse é o livro O Fim da Classe Média, a Fragmentação das Elites e o Esgotamento de um Modelo que já não constrói sociedades. Fim da Classe Média, Christophe Guilly. Pronto, perfeito. Agora também há um casal. Olha, isso está sendo debatido nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França, pelo menos que eu tenho acompanhado, significativamente. Na Itália também. A desindustrialização e esse fim da classe média. Isso. Inclusive, há uma autora italiana, Clara Mattei com 2 T's, né, que discute isso também, esse problema vamos dizer, do receituário neoliberal e a fascistização da economia. Está aqui. A ordem do capital, como os economistas inventaram a austeridade e pavimentaram o caminho ao fascismo. Certo? Clara Mattei. Entende? Mas existe também um outro casal francês muito, muito interessante, que é o casal Pinchon. Só um instante. Estou procurando aqui. Só um momento. É preciso que a gente seja bem detalhado para dar as fontes, né? Sim. Sabe? Só um momento. Eu acho que é esse. Está aqui. É o casal Michel Pinson e Monique Pinson-Charlot. Os predadores no poder. Sabe? Os predadores no poder. Então, houve vamos fazer um histórico. Nos anos 70, o Richard Nixon foi à China, promovido ainda pelo seu ministro das Relações Exteriores, que, na verdade, lá nos Estados Unidos não tem o nome de ministro, é secretário de Estado, Henry Kissinger. Henry Kissinger articulou uma aproximação China e Estados Unidos, certo? Porque a China teve uma guerra contra a União Soviética. Então, ele, querendo dividir antigos aliados, tentou trazer a China para a sua esfera. A China negociou a sua industrialização para se opor aos Estados Unidos. Só que essa negociação foi muito bem feita. Eu estudei a legislação chinesa de instalação de empresas industriais, sabe? Sim. A lei de joint ventures chinesas, que foi assinada a partir do Deng Xiaoping. Era o seguinte, a lei tinha 3 princípios. Quais? Para a empresa se instalar na China. Ela só podia remeter ao exterior 25% do lucro. Os outros 75% teriam que ser reinvestidos na China. Sim. Segunda condição, ela tinha que se associar a uma empresa chinesa e repassar a tecnologia a essa empresa chinesa.
A empresa chinesa não poderia disputar com a empresa multinacional durante 40 anos o mercado exterior, mas podia vender para o interior da China. E 40 anos passam, né? 30, 40 anos, uma coisa assim passa. Mas não podia disputar. Mas recebeu a tecnologia, entende? Entendo. Terceiro, a China exigiu que, como era outra coisa, repassar, sim, não era isso, era repassar a tecnologia, 25% do lucro ia para o exterior, e tinha que se associar a uma empresa local. Então, a China foi criando uma indústria espelho, uma indústria espelhada da indústria ocidental. Só que ela não ficou só na reprodução das tecnologias, ela passa a incentivar enormemente a pesquisa e a educação, de modo a pegar a tecnologia no ponto em que ela recebeu Sim. e ir acompanhando os desenvolvimentos por conta própria. Hoje a China tem o maior registro de patentes científicas do mundo. Isso. Sabe? Né? Então, essa foi a política. Aqui no Brasil, isso levou... só uma das condições que foi pedida por João Goulart nos anos 60, que era a restrição da remessa de lucros ao exterior, levou ao golpe militar, né? O golpe de 64. Bem, a China, então, se industrializa, vai se tornando independente científica e tecnologicamente, ela rompe aquilo que o pensador brasileiro da teoria marxista da dependência criou o conceito chamado dependência científico-tecnológica. Ela rompe esse elemento, certo? Sim. Ela rompe esse elemento da dependência científica e tecnológica e vai crescendo. Ao mesmo tempo, na Europa e nos Estados Unidos, os empregos industriais vão sendo reduzidos drasticamente. Algumas regiões, como o noroeste da Inglaterra, que era muito marcado pelo carvão, sofrem os ataques da Margaret Thatcher e vão se tornando cada vez mais pobres socialmente, vão sendo constrangidos socialmente, vão perdendo espaço econômico. Londres, na Inglaterra, passa a concentrar quase toda vamos dizer assim, a dinâmica produtiva, industrial, financeira da Inglaterra, entende? Certo? Então, há uma concentração da renda em Londres e um empobrecimento ao redor. Isso ocorre também na França, na medida em que algumas regiões vão, inclusive, ficando despovoadas, Paris concentra e há um problema ao redor da França periférica, como dizem esses intelectuais franceses. Nos Estados Unidos, isso ocorre no chamado Cinturão da Ferrugem. O Nordeste dos Estados Unidos, que desde o século XIX era profundamente industrializado, tem o filme documentário Capitalismo, uma História de Amor, mostra essa destruição feita do grande cineasta Michael Moore, né? Ali no Nordeste dos Estados Unidos, o Cinturão da Ferrugem vai sendo... Mas o nome já diz da ferrugem, né? Não é nem o cinturão do aço mais, né? Então, vai sendo corroído por esse processo. Isso faz surgir, inclusive, cada vez mais uma simpatia pelos grupos de extrema-direita, né? Sim. Em todos os locais. Uma região essa do Nordeste, do Noroeste da Inglaterra, era tradicionalmente trabalhista, secularmente trabalhista, foi se tornando anti-europeia e vota em massa pela saída da União Europeia no Brexit. Então, o empobrecimento vai provocando, inclusive, a direitização do voto. Pois é, esse cinturão do ferro votou majoritariamente no Trump.
Isso vai se tornando base social da extrema-direita, do fascismo, do nazismo, do racismo, né? Da Isso. xenofobia, né? É um processo que na Alemanha as pessoas não podem esquecer. Na Alemanha, as regiões pobres alemãs votaram maciçamente no Hitler, maciçamente, né? A degradação pós a grande inflação alemã, a hiperinflação alemã, que destruiu a economia, levou à vitória do Hitler para chegar ao chanceler alemão, ou primeiro-ministro, vamos dizer assim, certo? Uhum. Desculpem. Bem, essa, essa é a desindustrialização consciente, planejada e desejada pelas camadas de elite da. De elite, elite não é um bom nome, porque elite parece uma coisa boa. Das camadas dominantes, as camadas poderosas do grande capital corporativo nos Estados Unidos e na União Europeia, certo? E na Inglaterra. Elas transferiram parte da sua produção para a China. O Brasil e a América Latina sofreram uma desindustrialização forçada. É preciso dizer isso. Em 1980, olha, os Estados Unidos planejaram a desindustrialização dos outros países. Eles viram, é óbvio, eles viram que esses países estavam se industrializando, eram em desenvolvimento, eles precisavam impedir. Crescimento econômico, poderio econômico, significa que alguém vai perder o poderio econômico militar. Quem seriam? Os Estados Unidos. Então, eles planejam como? É essa compreensão que a gente precisa ter, né, professor? Que as coisas Sim, estão atreladas. estão atreladas. Não foi um raio num céu sem nuvens, certo? Eles produziram a desindustrialização no Brasil. Como? Eles primeiro promoveram o primeiro choque do petróleo. Tudo funcionava com base no combustível fóssil, sabe, Ivan? Primeiro choque do petróleo. Ou seja, os custos para a indústria dobraram. Sim. Depois, segundo choque do petróleo, piorou ainda mais. O Brasil ainda buscou uma alternativa, que foi com esses militares safados aí da ditadura, que foi a energia hidrelétrica, mas com a imensa corrupção e com o endividamento gigantesco externo, certo? Certo. Então, eles se endividaram muito. Você tem Itaipu, por exemplo, a usina hidrelétrica. Aí o que é que acontece? Os Estados Unidos percebem que esses países estão se endividando, os países em desenvolvimento, se endividando para superar a dependência energética. Aí o que é que eles fazem? Em 1980, criam a teoria que ainda está por aí. Ela foi criada antes, mas começam a aplicar a teoria que ainda está por aí, né, na cabeça desse Roberto Campos Neto, do Banco Central, que é a seguinte: a inflação está alta. Ora, a inflação subiu por causa dos preços do petróleo. Não era, você não pode controlar dentro dos Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que controlaram fora, certo? A inflação está alta. Sim. Para baixar a inflação, nós vamos promover uma elevação das taxas de juros. Olha como as coisas se ligam. Vamos subir os juros. Olha, então os juros, eu subo os juros, as pessoas diminuem seu consumo, empobrecem, né? Sim, Porque o que sim. é O que são os endividamento juros? das famílias. É, você se endivida, você está perdendo parte do seu salário para o setor financeiro. Você está empobrecendo e enriquecendo ao mesmo tempo, certo? Você está transferindo renda. Essas pessoas diminuem seu consumo, claro, mas a diminuição do consumo não irá controlar a inflação. Ela apenas promoverá essa reorganização da renda em benefício dos mais ricos. O neoliberalismo, a austeridade que produziu o fascismo, certo? E isso passa a ser implementado. Então, o Brasil explode a crise da dívida externa exatamente no governo Sarney. Os militares viram que ia estourar e se livraram do governo. Deixa esses civis aí explodir a bomba na mão deles.
E Então, realmente não foram responsabilizados pela crise econômica que não produziram. foram. Isso, não foram. Então, você tem um processo de desindustrialização no mundo, por quê? Porque os países precisam exportar muito para ter dólares e pagar suas dívidas externas. Então, você tem, dentro dos países ricos, endividamento das camadas médias, começa esse fim da classe média, perdendo dinheiro para o setor financeiro, e nos países em desenvolvimento, perdendo dinheiro para o setor financeiro. Né? E aparece aqui no Brasil Collor dizendo que a indústria brasileira era atrasada, que era preciso abrir o mercado, né, para os produtos estrangeiros, e promove uma imensa destruição do setor industrial. Certo? Imensa destruição do setor industrial, que nós discutimos num vídeo aqui no canal sobre o fim da classe média, sobre as classes médias. Nós vamos continuar com o Sim, episódio 2. sim, sim. Bem, essas camadas médias caem, os países em desenvolvimento caem, o processo, então você tem um processo de desindustrialização consciente, que é feito lá na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, transferindo para a China, e tem uma desindustrialização obrigatória feita a partir de mecanismos internacionais, o FMI, o Banco Mundial, certo? O Banco Centro-Americano, o Federal Reserve, né? Esses países, o Clube de Paris, esses países sufocam os países em desenvolvimento com crises da dívida. Né? Esses países se desindustrializam. O Lula, então, chega em 2003 ao governo pensando numa reindustrialização do país. Sim. Né? Uma reindustrialização. Ele comete erros, o BNDES passa a incentivar uma reindustrialização em, em setores que não produziam vamos dizer assim, uma continuidade, um encadeamento, uma coisa, você produzir o maior frigorífico do mundo, né, que não vou citar o nome para não ter Sim, problemas, sim, sim, sim. com dinheiro do BNDES, não vai produzir encadeamento, certo? Não vai produzir uma quantidade de pesquisas universitárias, uma quantidade de outras indústrias que abasteçam essa, sabe? Sim. Você, ali é um sistema meio Fechado, né? fechado e raso. É como se você construísse uma casa só com o térreo. Você não tem os andares superiores que vão atendendo, que vão dando, vamos dizer assim, insumos para os andares acima, sabe? Sim, que é um processo completamente diferente do da Petrobras, que tinha Exato, mais tecnologia, mais inovação, mais ciência. isso. Então você tem aí escolhas erradas feitas pelo BNDES, né? Um processo de industrialização que ficou restrito a certos setores e que não produziu na sociedade ganhos coletivos. Né? Então, talvez seja essa a grande falha. Trabalhou com o crédito ao consumidor e se endividou os consumidores, né? O crédito ao consumidor e isenções para a indústria, isenções tributárias. A Isso no indústria, contexto do PAC, professor. isso. É. Sim, o PAC ele já tem uma diferença, ele começa a produzir alguns outros setores novos, como o setor de energia, de construção, mas não eram setores que superassem aquela dependência científica tecnológica que eu falei lá do Teotônio dos Santos, da teoria marxista da dependência. Tá? Sim. Bem, cujo você tem aí 4 grandes autores na teoria marxista da dependência. É o Rui Mauro Marini, a Vânia Bambirra, o Teotônio dos Santos e o André, um alemão, André Gunda Frank. Certo? Bem, é preciso superar essa dependência científico-tecnológica. Aí chegamos ao terceiro governo Lula. Ele vai à China
buscar parcerias em investimento, mas principalmente parcerias em setores estratégicos, como o setor de microprocessadores, Sim, que a gente conhece popularmente como chip, e no setor de internet 5G e talvez 6G. A gente não sabe os acordos que foram assinados, né? energia fotovoltaica também, as placas. Sim, sim, as placas solares, né? E, e o que é que o que é que se percebe, né, de diferente nessa visita à China? O Lula não foi reforçar os acordos já de commodities. Ele não foi lá para garantir o mercado de soja. Esse mercado de soja já está garantido. O Brasil tem 4 grandes exportações, produtos de exportação de commodities, né? Os 4 primeiros. O primeiro é a soja, o Sim, segundo é petróleo bruto, certo? Que é o petróleo ultra fino do pré-sal. O terceiro é minério de ferro. E o quarto fica mudando, mas a maioria das vezes é a carne, certo? Então você tem as 3, carne suína, de aves e do gado, né, da pecuária sim, sim, sim. bovina. Bem, ele não foi para reforçar esse acordo. O pessoal foi junto e tal, mas ele foi para buscar aquilo que a China conseguiu. Não, eu não estou dizendo que isso será bem sucedido, mas Certo. ele foi para buscar aquilo que a China conseguiu no acordo de joint ventures, na lei de joint ventures, que o Deng Xiaoping fez, lá na China, lá no passado. Ele foi para buscar o quê? Investimento industrial chinês. Ou seja, lá na China não era 75% não tinha que ser reinvestido na Sim, China sim, antes, sim, só ele foi para buscar esse primeiro ponto. Ele foi para buscar a associação entre empresas chinesas e brasileiras, que é o segundo ponto, e sim. foi buscar esse repasse de tecnologia. Ele, sem uma lei de joint venture, está tentando cumprir esses 3 pressupostos. Eu tenho um artigo, inclusive, sobre essa lei de joint venture chinesa, né? Sabe? Sim. Eu escrevia para um jornal aqui do estado do Ceará e colocava essas visões bem divergentes e o pessoal deixou de falar comigo. Não, nem, Tá bom. Já é suficiente o que você já escreveu até agora. foi, nós não aguentamos mais. Mas Ô, professor, então o Lula tem a compreensão do que precisa ser feito, tem a mas compreensão. ele Eu, conta eu, eu com não sei se. apoio, sim, mas ele conta com as condições internas, assim, apoio social, o Congresso Nacional, os juros do Banco Central. Quando eu falo Congresso, e compreenda-se especialmente ali o Centrão, a oposição e o Lira. E, sobretudo, esse empresariado nacional que parece já estar mergulhado no mercado financeiro, no rentismo. Pois é assim, vou responder por partes. Ele não vai mandar ao Congresso uma lei de joint ventures. Ele está fazendo por acordos comerciais. Tá claro? Se ele mandasse Sim, para o Congresso, obviamente a lei seria rejeitada. O quê? Reinvestir no Brasil tem que mandar tudo para fora. Não é nem. Não, no governo Fernando Henrique, os lucros, a remessa de lucros ao exterior tem 0% de tributo, não paga um imposto, um impressionante. centavo. Né? Isso Impressionante. foi votado no governo Fernando Henrique, num dos governos, não sei se o segundo ou o primeiro, não lembro. Então, se ele mandasse ao Congresso, não funcionaria. Essa é a primeira coisa, certo? Certo. Então, ele passa por fora do Congresso. Segundo, ninguém do Congresso vai se opor abertamente a investimentos chineses. Você não vê o Arthur Lira ou o Rodrigo Pacheco chegar na televisão e dizer somos contra os investimentos chineses porque esse pessoal é comunista, como o abestado como é, até esqueci o nome dele, do Bolsonaro, Sim, certo? Esses caras não vão se opor, nem a imprensa vai se opor a isso, né? Certo? sim.
Terceiro, é possível superar a resistência do Banco Central? É. Foi dado um passo significativo essa semana. A presidente da Caixa Econômica vai oferecer juros de capital de giro, aquele dinheiro que você precisa do dia a dia, para as pequenas e microempresas a juros mais baixos do que o normal. Pois é, Então, um ela está, mecanismo interessante. pois é, abaixo dos juros do Banco Central. Então, você pode usar a Caixa Econômica para romper o cerco do Banco Central a esse processo de investimento produtivo, entende? Entendo, perfeitamente. Então, pronto, tá armado. Eu não sei se o Lula, é isso que eu ia dizer, tem essa compreensão que eu estou te dizendo da lei de joint venture chinesa, tal. Eu sei que, de fato, existe um debate no mundo, está havendo o que se chama guerra do chip, né? Sim, A guerra entre Estados Unidos e China, Holanda, Coreia do Sul, Japão, sobre os microprocessadores. Tem dezenas de livros aí chamados Warship, Guerra do Chip em inglês, né? sim. Então, o Brasil, o Lula, percebeu, tem que entrar aí nos microprocessadores. E tem. Ele resgata a Ceitec, uma fábrica estatal, que o Paulo Guedes queria proibir de funcionar. Então, ele resgata a Ceitec e quer as novas etapas do processo de produção de microprocessadores. Entende? Professor, eu vou só pegar o carregador, mas o senhor tem a opção de continuar aí, tá bom? Com, Tá bem, com, comentando. tá bom. Então, você tem uma compreensão prática, não sei se há uma compreensão teórica, se ele chegou a essa compreensão teórica, talvez tenha chegado, talvez as pessoas ligadas a ele tenham chegado a essa compreensão, e essa compreensão é discutida há um bom tempo, então ele não expressa nas suas entrevistas essa compreensão geral, porque você não pode também despertar o inimigo, certo? Você não pode despertar o inimigo. Ele diz frases que são muito interessantes. Ó, temos que ver os interesses do Brasil. Isso já, já contempla a ideia de superar a dependência científica e tecnológica. Então, ao longo do tempo, se discutiu a dependência científica e tecnológica e a dependência de investimento de capital para investir internamente. O Lula foi resolver essas duas pontas, foi buscar essas duas pontas, se aproximar da China, vamos dizer assim, o racional a ser feito. Por quê? Porque nós temos dito aqui no canal diversas vezes, e até em outros canais que eu já participei, lá no meu site, no YouTube também, eu tenho dito isso. A China resolveu, em 2008, na crise financeira de 2008, a China resolveu mudar sua estrutura de consumo. Certo? Ela percebeu que não podia depender do consumo europeu e americano. E ela vai e diz assim, vamos sair da estrutura de baixos salários para uma Sim. estrutura de camada média. Eu tenho dito isso E isso tem constantemente. elevado, né, professor? Tanto o salário como a classe média na China. Isso tem elevado a classe média. Eles em 2025, 2026, esperam ter 750 milhões de pessoas nas camadas médias, né? Quer dizer, é quase o dobro da população americana, da população dos Estados Unidos, e é o tamanho do mercado consumidor da União Europeia. Então, a China vai se tornar um dos motores do consumo mundial, né? E, ao mesmo tempo, ela não pode abastecer esse consumo só com suas indústrias locais. Então, ela decidiu manter as indústrias que já tem e passa a se concentrar nos setores de tecnologia fina, certo?
Sim. internet 6G, né? Mais a 5, internet 6G, inteligência artificial, setor bélico com mísseis hipersônicos, sabe? Sim. Então, ela se concentra nesses setores especiais. E ela está buscando industrializar uma série de países que sirvam como seus fornecedores. Um acordo de 25 anos com o Irã, que eu também tenho falado, isso me chamou muita atenção, não foi destaque em canto nenhum. Eu encontrei em publicações internacionais em pé de página, sabe? Um Sim. acordo de 25 anos com o Irã, de industrialização do Irã, e eu acho que, inclusive, na região mais pobre do Irã, que é o norte, uma região montanhosa e muito seca. E é importante porque estabelece ali uma zona de paz também, não é, professor? Isso estabelece. Olha, a, a, a Rota da Seda 2, que é chamada Iniciativa Cinturão em Rota, que viria por dentro do continente asiático, da Ásia Central, com ferrovias, com rodovias, e viria até o Mar Mediterrâneo, chegando aonde? No porto de Beirute, no Líbano, e no porto lá em Damasco, na Síria, se eu não me engano, no porto de Homs, alguma coisa assim, no seu nome. Então, esse corredor seria central. O que é que acontece? Estoura uma revolta promovida pelos Estados Unidos na Síria, com o Estado Islâmico. Depois, hoje, os Estados Unidos mantêm uma região da Síria, a região petrolífera da Síria é controlada pelos Estados Unidos. Eles não saem. O Trump disse: a gente rouba o petróleo o quanto a gente quiser. Certo? Nem Os, disfarçava. não, o Estado Islâmico foi para o espaço e eles estão lá. Certo? É a chamada operação, quem quiser ver, é só botar CONOCO, CONOCO, a operação CONOCO. Né? Os grupos sírios e ligados ao Irã estão atacando os americanos e morre americano, morre israelense, sabe? Uhum. E o conflito é grande. Ali, provavelmente, os Estados Unidos vão ter que se retirar de novo, como se retiraram no Afeganistão, nas carreiras, na, na velocidade, assim, pela Entendi. porta dos fundos. Ô, Então, professor, eu estou só desculpe. dizendo, aí na Sim, Síria, eles ficaram ali no norte da Síria para impedir exatamente que a Rota da Seda chegasse. Certo? Aí entendi. fizeram o Azerbaijão atacar a Armênia para criar um novo conflito mais adiante. O Azerbaijão foi auxiliado por Israel e pela Turquia para atacar a Armênia. Então, a tentativa de desestabilizar ali. Teve também um outro país do ão que teve a desestabilização, que inclusive as tropas russas foram e mantiveram o governo no lugar. Não lembro qual foi. Certo? Atacaram o Paquistão, tiraram o primeiro-ministro Imran Khan, desestabilizando o Paquistão e colocando militares próximos aos Estados Unidos de volta no poder. O Sim. Paquistão era central na Rota da Seda, certo? É, porque Central. para cá tem o Nepal e a Índia. E Isso. acima é o Turcomenistão e Não, o vai olhando aí. Uzbequistão. Eu não me lembro agora. Tem outros ãos. Se você puder olhar aí. Cazaquistão, Cazaquistão. Eles tentaram derrubar pronto, o que é no governo do norte. Cazaquistão. Tentaram derrubar o governo do Cazaquistão. O Cazaquistão tinha um acordo e tem um acordo de proteção militar feito com a Rússia. Eles invocaram isso, chegaram os militares russos e impediram a derrubada do governo. Certo? Faz 2 anos. Se você olhar, tem tudo isso na internet. Né? Sim, Bem, então a China está tentando industrializar esses países ao longo de um corredor que chega até o que se chamava anteriormente de Oriente Médio, hoje se chama Ásia Ocidental, certo? Está tentando chegar à África, está chegando à África em grande quantidade, está chegando à Argentina em grande quantidade,
e quer chegar ao Brasil não só nas commodities, mas no setor industrial. Então, isso é lógico, o Brasil adotou a posição mais lógica, se aproximar daquele que oferece o quê? Investimento, Sim, capital para investir, capital produtivo, não financeiro, e elementos científicos e tecnológicos para atingir graus superiores de produção. Entende? Então, é uma absolutamente lógica a trajetória do Lula, é absolutamente, como é que eu diria, quando você merece aplausos. Foi um golpe de mestre, sim. certo? Ô, Sem professor, passar isso pelo já nos... Congresso e Sim. escapando da influência do Banco Central. Influência Isso já nociva nos do Banco. responde a segunda pergunta, porque a segunda pergunta era por que aliar-se a China e a Rússia, né? São aliados naturais. Olha só, o Brasil ia se aliar à chamada Rota da Seda, houve uma gritaria danada na imprensa golpista daqui, Sim, uma gritaria danada, o Brasil não pode se aliar à Rota da Seda e tal. A Rota da Seda ultrapassa a chegada à Europa, né? Olha só, o próprio fim da Angela Merkel como chanceler é porque ela estava se aproximando da Rota da Seda. Aí nós chegamos a responder essas preocupações europeias, né, francesas. sim, A China, a França e Portugal eram os três países que mais se aproximavam da Rota da Seda, certo? Portugal, inclusive, tinha negociações avançadas. A Alemanha, existem trens que saem de, se eu não me engano, de Frankfurt e chegam a Frankfurt vindo da China já, entende? Parte da produção industrial alemã foi, inclusive, levada para a Hungria, porque o nível de exploração do trabalho na Hungria, da força de trabalho na Hungria, é extremamente alto. As pessoas, aquele governo nazi-fascista que está lá, do Viktor Orbán, sim, eliminou proteções trabalhistas, as pessoas estão dando alto nível de mais-valia para as empresas alemãs produzirem para a China. sim, A Alemanha ia se associar à China num processo de integração econômica cada vez maior. Na verdade, eu duvido que a Alemanha possa sobreviver hoje sem a China, tá? Na sua integração econômica. E aí entra do lado o que a gente chama atlanticista, o Ministério da Defesa britânico e o Pentágono, mas também os think tanks. O que é que são think tanks? São consultorias especializadas, eles contratam gente extremamente especializada nas universidades e eles vão montar cenários de guerra, certo? certo. E vem essas verbas gigantescas do setor militar dos Estados Unidos, chega até eles. Por exemplo, tem uma delas, eu acho que é a Rand Corporation, RAND, ela recebe $1 bilhão por ano para produzir Uau, cenários, certo? Produzir cenários. Esses grupos estão pensando coisas perigosíssimas, perigosíssimas. O primeiro é o seguinte, resgatar a teoria, vou até colocar aqui, do Mackinder, aqui o Mackinder, lá em 1908, 1913, alguma coisa, apresentou, coloquei no chat privado o sobrenome dele, ele apresentou na Sociedade Geográfica Real em Londres, Royal Geographical Society, ele apresentou o seguinte cenário: nós temos que impedir que o Império Britânico decaia. Certo? Como impedir que o Império Britânico decaia? Nós temos que impedir que Rússia, na época ainda era Rússia, Rússia e a Alemanha se juntem. Né? Isso. Porque a Rússia tem os recursos naturais, a Alemanha tem a tecnologia. olha aí. Né? Então,
eles ainda têm essa concepção de evitar que o coração da Eurásia se una. E ao invés de o que eles chamam uma civilização terrestre, você produz uma civilização marítima, que seria dominada pelo Império Britânico e pelo Império Americano. Certo? Bem, está em jogo de novo essa mesma teoria. É preciso impedir que Rússia e China se unam, que a Rússia continua a ter recursos naturais em larga escala, Sim, sim, e sim. a China agora tem a tecnologia. Né? E as duas guerras mundiais, eles afastaram a Rússia e a União Soviética da Alemanha, né? Certo? É Sim, claro que na Segunda Guerra elas eram naturalmente inimigas. Né? Mas foi um processo pensado de afastamento desses dois países. A produção do nazismo, inclusive, é um processo pensado para afastar a Alemanha da União Soviética, da Rússia da União Soviética. Certo? sim. E hoje eles não conseguem afastar China e Rússia, tem exigido que a China se afaste da Rússia, ela não vai se afastar, Isso, ela isso. não é louca, mas é preciso afastar a Alemanha da China. Certo? E Sim, aí ganha, depois de muito tempo, ganha como primeiro-ministro Olaf Scholz, que é da social-democracia alemã, naturalmente sabuja, quer dizer, serviçal do Império Anglo-Americano, né? sim. Assume o Ministério das Relações Exteriores uma pessoa do Partido Verde, que na verdade se tornou o Partido da Guerra, chamada Annalena Baerbock, que respira guerra e deseja a morte dos russos, sabe? Uma pessoa que muito parecida com a extrema direita nazista polonesa e ucraniana. Ela tem a mesma mentalidade. Né? Esse pessoal produziu, inclusive, uma outra teoria super perigosa. A primeira é essa, separar. Né? Sim. A outra teoria é o seguinte, a de guerra nuclear controlada. Isso eu fiquei impressionado. Sim. Para quem está nos assistindo, é uma ideia assim mirabolante que você pode detonar uma bomba nuclear e que ela se limita àquele território do Estado-nação. Isso. É o, é Como se o, você pudesse realizar uma guerra nuclear localizada. exatamente. Eles querem a Ucrânia, porque a Ucrânia fica a poucas centenas de quilômetros de Moscou. Eles poderiam lançar um ataque nuclear na fronteira ucraniana. E a teoria deles é essa: mata o Putin e mata o comando militar russo, mata o ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, mata o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, né? Mata o Putin, aí ficaria sem cabeça e Sim, você pegaria os intermediários e diria assim, vamos fazer um acordo de paz. Houve a guerra, vamos fazer um acordo de paz. Mas não é assim. Na Rússia existe, inclusive, um sistema que um aluno meu me alertou. Existe um sistema de mísseis que é interligado ao serviço geológico. Se houver terremotos que indiquem a detonação de bombas nucleares na Rússia, esses sistemas de mísseis intercontinentais são ativados sem a ação humana. uau, Então, se forem lançados mísseis em Kaliningrado, né, os três principais centros, em Petrogrado, né, e em Moscou, o sistema de mísseis russo é disparado da região do Círculo Polar Ártico, né, lá na ponta do planeta, né, não é o alto, que o universo não tem alto nem baixo, né, naquela ponta do planeta do norte, sim, que ele, não é ele plano. não é plano, ele lança imediatamente os seus mísseis balísticos intercontinentais contra os seus inimigos. E os mísseis balísticos intercontinentais russos têm um novo sistema chamado Avangard.
com um míssil chamado Satã. Olha o bonito nome do míssil, Satã, certo? Sim. Que voa a 20 mil quilômetros por hora. Ele vai tão rápido que o metal do míssil, a ponta do míssil, se transforma em gel devido ao impacto com o ar. E os radares não captam, porque o radar é uma onda de rádio que é lançada para, né? Sim. Ela pega no gel e não reflete de volta para o radar de origem. Então, são mísseis que não são vistos pelos radares, eles não voam em trajetória de bala de canhão, que é assim, né, fazendo uma hipérbole. Essa bala de canhão, com os mísseis da Coreia do Norte, você pode calcular e dizer, opa, a trajetória dele está indo aqui, então eu posso saber onde ela vai estar quando estiver Sim, bem sim, aqui e sim. posso atacar. Não, Interceptá-lo ali. interceptar antes. Não, esses mísseis voam em trajetória baixa e não hiperbólica. E eles mudam de direção, eles não vão direto como uma bala de canhão até lá. Eles vão mudando a sua trajetória e quando chegam na trajetória, eles lançam de 12 a 20 ogivas nucleares de alta potência que saem. Aí é como se o bico dele se abrisse e ele lança um conjunto de bombas nucleares de alta velocidade. Então é uma loucura pensar numa guerra nuclear Nuclear limitada. localizada. É. Não existe, não existe. Seria o fim do planeta, da espécie humana, provavelmente do planeta inteiro. Né? Então, é com esse povo que nós estamos lidando e que está na direção dos países mais ricos do mundo. Mas só E que que eles não têm. falta coragem para apertar um botão, né, professor? Não falta. E eles têm, muitos deles têm um sentido messiânico, acabam construindo a ideia. Surgiu a ideia, meu Deus do céu, os caras começam a ler literalmente, os escritos judaicos, sabe? Ou Sim. então o Apocalipse. Aí lá nos escritos judaicos tem assim, a guerra de Gog e Magog. Aí Isso, eles ficam torcendo por uma guerra que destrua o mundo para reconstruir, isso. sabe? Interpretaram recentemente como sendo essa guerra da Rússia e Ucrânia. Isso, serve para qualquer coisa. Doidice serve para qualquer coisa, né? Exato. É como se diz, tem um negócio tão legal aqui em casa, o pessoal diz assim, ou pessoa para não ter juízo é doido, né? Sim. Desculpa, eu adoro as pessoas, não existe esse Agora, negócio, ô discutir esse professor, negócio doido. nessa ideia de afastar nações, isolar a China, isolar a Rússia, etc., eles não contavam com um movimento muito consistente da geopolítica, que é a solicitação de alguns países de fazerem parte do BRICS. E, por exemplo, eu até consideraria esse retorno do Macron à China, Macron voltou muito animado, o que surpreendeu os Estados Unidos, por exemplo. Mas agora, segundo Lavrov, o Egito, a Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, México, Argélia, estão Argentina, solicitando ingresso nos BRICS. isso. São países que regionalmente são muito relevantes. Não dá para impedir esse movimento, certo? Agora, professor, vamos aqui. O senhor pode falar sobre isso agora ou depois também. Agora, vamos imaginar como os Estados Unidos reagiriam se a China colocasse realmente uma parceria estratégico-militar com o México, a ponto de transferir tecnologia bélica. Bem, a China adota a posição de não participar belicamente de acordos com países, a não ser com a Rússia. Sim. Certo? Por exemplo, só há. Né, é interessante, há uma base aeronaval chinesa no Djibouti. Onde é o Djibouti? Não tem a África? Pensa na África. Eu não conheço esse país aí, não. Pois é, na pontinha da África, de frente para a Arábia Saudita e para o Iêmen. Certo? Sim, localizei.
Pois é. Ali tem uma base aeronaval chinesa. Por quê? Porque é a entrada do Mar Vermelho. E leva para onde? Para o Canal de Suez, um centro de comércio, de passagem do comércio mundial. Se eu não me engano, passa ali 20% do comércio mundial, 14 a 20% do comércio mundial no Canal de Suez, sabe? Sim, Então é central a China. A China vai construir uma base, isso é do lado leste da África. Há um outro país que eu esqueci o nome, que vai no lado oeste da África, em frente ao Brasil, ter outra base aeronaval chinesa. Entende? sim. Os Estados Unidos têm feito, inclusive, exercícios navais com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha e o Brasil nesse lado oeste para se contrapor a essa base naval chinesa. Eles estão se preparando para um confronto com essa base naval chinesa que está sendo construída aí, em frente ao Brasil. Os Estados Unidos já possuem uma grande base em frente ao Brasil, que é a Ilha de Santa Helena, onde o Napoleão morreu. Onde o Napoleão foi morto, vamos dizer assim, Sim, foi envenenado. sim, Na Ilha de Santa Helena tem a maior base naval do Atlântico, né? sim. Certo? A aeronaval dos Estados Unidos, no Atlântico. Bem, a China está construindo uma base em frente, né? Então, a China tem pouco deslocamento do ponto de vista bélico. Ela não quer o modelo americano, que precisa de 800 bases em outros países. Os Estados Unidos possuem 800 bases fora do seu território. Uau. Tá? Né? E isso é um motivo para falência. Sustentar essas bases. Sustentar. Essa foi uma das causas da queda do Império Romano. A gente não pode esquecer a história. A necessidade de manter uma imensa estrutura militar fora consome muitos recursos, né? E a China tem uma tradição de nunca querer ultrapassar o seu território. Tradição milenar. Ela constrói a primeira muralha da China com o seu primeiro imperador, que Sim, unificou os 7 reinos, Qixi Huangdi, certo? A primeira muralha. Daqui nós não vamos. sim, Depois foi construída a segunda muralha, que está lá até hoje. A primeira era de barro, né, de argila, né, de terracota. A segunda de pedra. Né, já não era o Qixi Huangdi, foi sendo construída. E eles se imaginaram como um império do meio. Eles sabiam que não podiam ir além dali. Em sim. 1450, mais ou menos, eles fizeram uma grande navegação. Eles foram fazendo. O Vasco da Gama não fez, não o time, mas o navegador fez a circunnavegação da África, né? Sim. Pois os chineses estavam fazendo do outro lado, entende? Só que houve uma revolta na China, uma fome, e os recursos foram cortados. Inclusive, os materiais foram queimados nessa revolta, sabe? Quer dizer, Mas os perdeu-se toda uma. Isso, os chineses estavam fazendo a circunnavegação da África e iam chegar às Américas. Com certeza, porque quando você chega em frente ali ao chamado Golfo de Benguela, a África não faz uma entrada assim, que é exatamente a entrada do Brasil, que o Brasil se descolou dali na Pangeia. Sim, Naquele ponto, o oceano bate e cria a chamada corrente do Golfo de Benguela. E essa corrente joga os barcos aqui no Brasil. Tanto que tem pescadores que se perdem no mar lá e vêm parar aqui. Um navegador italiano, foi inclusive, o barco dele foi encontrado, ele morto, já ressecado e tudo, foi encontrado aqui no Ceará, né? por Porque o causa barco dessas correntes marítimas, das né? correntes do Golfo de Bengala. Então, os chineses chegariam às Américas com certeza, se tivessem completado a circunnavegação. Mas a circunnavegação deles não era exploratória, não era imperialista. Então, nós não esqueçamos que a mentalidade chinesa foi construída sabendo os limites de um império.
certo? Sabendo os limites do império. Então, eles não vão forçar conflitos bélicos, instalar bases, por exemplo, no México, não vão. Mas eles vão querer acordos comerciais produtivos com os países do mundo. Olha, a China quebrou um elemento central para a economia americana, que pouca gente discute. Qual foi? Se você Qual pegar foi? os livros, se você pegar os livros da grande economista luso-brasileira, portuguesa e brasileira, Maria da Conceição Tavares, a, a rainha, a imperatriz dos economistas brasileiros, dos economistas que prestam, né? Se você pegar a Maria da Conceição Tavares, ela fez um trabalho mostrando como os Estados Unidos rebaixaram o preço dos produtos agrícolas e minerais, das commodities. Os Estados Unidos forçaram, através da pressão militar e financeira, que essas commodities fossem com baixo preço. Ou seja, Sim, empobrecendo esse país. Você precisava produzir agricultura, minério e tal, exportava tudo a baixo preço, e essa riqueza se concentrava nos países mais ricos e não nos países que estavam fazendo a produção. Tá claro? claro. Aí vem a China, começa a oferecer mercado, e o preço da renda se concentra. Não falam que Sim, o Lula foi beneficiado por uma alta do comércio de commodities nos seus primeiros governos, né? Muita gente fala, fala isso, porque fala. a China entrou, isso a partir de 1999, a China inverteu, que já no governo Fernando Henrique, em 1999, a China inverteu, ela se torna a maior compradora de commodities mundial, certo? Certo. E, Professor, só um e isso parênteses. eleva, pois não. A iluminação mudou um pouquinho. É que está descarregando aí? Talvez sim. Pode dar última vez, na última live caiu, né? Pois é, na última live começou assim. Foi. Tá Foi. ótimo. Bem lembrado. Deixa Pronto, eu ver aqui. vamos Era mesmo, embora. estava caindo. Bem, né, então a China alterou essa fonte de ganho enorme para a Europa e para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Japão, que é de commodities a baixíssimo preço, sabe? Isso altera os Sim, custos para esses países mais ricos. E os Estados Unidos pensam, em 2013, uma forma de resolver isso. Como? Nós precisamos quebrar a China. Eu falei na live de segunda que os Estados Unidos tinham pensado um plano geopolítico a partir de um estrategista deles chamado Brzezinski. Deixa eu ver aqui como é que se escreve Brzezinski. sim. Se Enquanto você tu puder. localiza aí, essa live a qual o professor Fábio Sobral se refere, e eu também me referi anteriormente, está gravada aqui, tanto em nosso canal, quanto no canal do professor Fábio Sobral. Então, terminando aqui, se você quiser, dê uma olhadinha lá. A live foi do dia 17, tá bom? 17 de abril, o programa de Geopolítica com Fábio Sobral. A live está disponível, você pode salvá-la para assistir depois. Sim, Pois é, professor. o Brzezinski pensou duas. Tá aqui, eu vou colocar um nome no chat, e se a Silvana puder colocar na tela. É um nome polonês, então é muito difícil para a gente, das línguas latinas, neolatinas, né? Zbigniew Brzezinski. Desculpa, eu estou com alergia. Bem diferente para os nossos padrões, né? Mas absolutamente normal para os nomes poloneses. Sim. Então, o Zbigniew Brzezinski pensou duas coisas. Primeiro, no período do antecessor do Putin, como era o nome dele, aquele que bebia e caía bêbado nas entrevistas, o Yeltsin, Boris Yeltsin, certo? Ele pensou em dividir a Rússia em três
Disse, olha, agora que eles estão fracos, vamos enfraquecê-los. Aí aplicaram todas as medidas econômicas neoliberais lá, sabe? Para Sim. arrebentar a Rússia. E dividir a Rússia em três e fazer os três pedaços entrarem em guerra entre si. Esse foi o primeiro plano dele, que o Putin impediu. Quis dividir para conquistar. Por isso que eles odeiam o Putin e jamais vão perdoá-lo. Em 2007, na Conferência de Segurança da OTAN, a Rússia esteve presente, o Putin esteve presente em Munique. E fez um discurso dizendo isso. Olha, nós queremos entrar na OTAN. Não querem segurança? Se alinhem à Rússia. Mas não foi feita a aliança. Certo? Não foi feita. Porque não podem deixar que a Rússia se desenvolva. Porque se ela se desenvolver, os Estados Unidos perdem espaço. O Império Britânico perde espaço. Entende? A União Europeia perde espaço. Se tornam acessórias desses outros países. Né? Sim. É uma questão de poder. A economia não é só economia, fórmula matemática, não. A ciência é coisa de gente abestada. Eu vou dizer em cearenseis mesmo. Né? Abestada. Achar que a economia é uma coisa técnica. De números. Economia é poder. É a arte do poder. Certo? Então, o Putin jamais será perdoado por isso. Porque ele promoveu a Você pode fazer todas as críticas ao Putin, certo? É homofóbico, pode ser xenofóbico e tal. Eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo que ele promoveu a Rússia a uma independência, né, diante dos poderes mundiais. Isso é inegável. Né? Esse é o primeiro aspecto. Então, inclusive com reconhecimento do próprio povo russo, não é, professor? Isso, exatamente. É claro que, como o professor asseverou, nós temos as críticas. Agora, é impossível deixar de reconhecer aquilo que ele fez. Exato. O Putin jamais será perdoado. O primeiro plano do Brzezinski não funcionou lá no início dos anos 2000. Aí ele elabora um segundo. Desculpa, eu vou espirrar. Pode ficar à vontade, professor. Compreendemos perfeitamente a alergia. O segundo plano dele, qual foi? Em 2013, denunciado pelo jornalista francês, eu vou botar o nome, Thierry Meyssan, a Rede Voltaire, um canal que ele tem que é ótimo, tem em português, Réseau Voltaire, na França que vai assistir. A Rede Voltaire, o jornalista francês Thierry Meyssan, de origem libanesa, parece que é libanês, francês, franco-libanesa, ele denuncia e mostra um jornal, New York Times, em 2013, publicou um novo mapa do mundo. E era o seguinte, olha só, o plano era nas commodities. Haverá países aos Estados Unidos que são ricos e serão mantidos ricos, mas desde que obedeçam aos Estados Unidos. Certo? Esses países terão ordem, Estado, organização social, vida ainda coletiva, mas eles precisarão do poder militar americano para receber energia, comida, certo? Entende? São aqueles países da União Europeia, os países do Canadá, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Certo? E a Inglaterra, o Reino Unido. Bem, o segundo grupo de países terá commodities, mas será dentro de um caos controlado. Aí seria o exemplo do Brasil. Um Bolsonaro no poder, cidades e metrópoles em desorganização, em guerra, a gente com arma dentro de casa, lutando uns contra os outros, milícias tentando controlar nossas vidas e cobrar pedágio, né? Você não receberia gás, não teria energia, não teria sinal de internet, não teria transporte se não pagasse aos milicianos. Eles substituiriam o Estado, esse era o projeto do Bolsonaro. Sim. Eles substituiriam o Estado e seria o Estado sou eu, né? Como diria Luís XIV, né?
Sim, sim, O sim. Estado sou eu. O projeto deles era esse, o projeto miliciano. É um projeto que surgiu já na ditadura militar. O E exemplo achatar os concreto salários e direitos, não é, professor? disso, não, mas por exemplo, Serra Pelada, onde tinha o ouro, o Estado era do Major Curió, entende? O carnaval no Rio de Janeiro era do Capitão Guimarães, né? Era essa a divisão que eles planejavam para o restante do país. Como fizeram agora na terra Yanomami, né? Era dos garimpeiros ali, associado com gente do exército, e houve denúncia de que eles recebiam pepitas de ouro em pagamento, esse pessoal tem que aparecer. Quem é esse pessoal? Né? Sim, Então, era um projeto miliciano, mas algumas áreas centrais do país seriam preservadas. Quais? As áreas de soja, as áreas de gado, de minério de ferro e de petróleo. Então, você teria o porto de Paranaguá, no Paraná, controlado, o porto de Santos, controlado, o porto de Tubarão, no Espírito Santo, controlado, o porto de Itaqui, no Maranhão, controlado. Essas linhas férreas, a linha férrea que vai do porto de Tubarão até Minas Gerais, controlado, então minério de ferro extraído. sim, Em Santos, recebendo os produtos agrícolas, o gado principalmente, né, e alguns outros produtos, como o suco de laranja. No Porto de Paranaguá, recebendo soja e gado sim. e outras carnes. O Porto de Itaqui, no Maranhão, recebendo minério de ferro de Carajás, na ferrovia Carajás-Itaqui, e a ferrovia Norte-Sul, levando do centro-oeste até isso. Então, você teria áreas controladas por setores mercenários ao serviço dos Estados Unidos, e você cortaria as exportações à China, matando a China de fome. Sim, sim, Entende? Entende? entendo. A Ô, China, professor, a China, inclusive, elaborou um plano para tentar. Quando ela percebeu isso, ela começou a elaborar um plano para se tornar independente da produção agrícola brasileira, agropecuária. Ela começou a plantar soja, a investir plantio de em soja países da África, na África, né, que foi até uma ideia do Lula tornar Moçambique o Mato Grosso da África. Certo? Ela começa a plantar soja ali, estoura uma guerrilha exatamente na região de Moçambique, onde isso surgiu, uma guerrilha islâmica, não é ah, coincidência, é demais. mas Espontaneamente, assim. ela começa a plantar soja no leste da Rússia e está caminhando para o oeste. Então, essa Naquela área mais cultura fria? é na área mais que não na Sibéria, mas abaixo Sim, da linha siberiana. Eles estão fazendo plantio de soja. A soja no Brasil tem uma bomba relógio, uma data marcada para falir. Quando aquela região russa, quando aqueles países doam chegarem a um certo nível de produtividade, a soja aqui vai entrar em colapso. Porque aqueles países doam, ali que a gente falou, Cazaquistão, não sei o quê, sim, sim, sim. a gente imagina como terras secas, deserto, né? Talvez que a gente associe o mundo islâmico ao deserto, né? Sim, Mas não, aquela região é super fértil. Aquilo ali foi a sede de impérios gigantescos, sabe? Né? No século XIII havia a grande cidade de Merv, M-E-R-V, né? Que era a maior cidade do mundo, tinha 1.300.000 habitantes. Tinha 10 bibliotecas públicas. Qual é a cidade? Grandes. Qual é a cidade brasileira que tem 10 grandes bibliotecas públicas? Né? Então, ali tinha o matemático Malba Tahan, que muitos conhecem, na cidade de Merv. Os mongóis destruíram, mataram metade da população, 700.000 pessoas, 700.000 foram escravizadas. Mas ali sempre foi a sede de muitos impérios, sabe? sim. Muito rica, uma região muito rica. Já era a O região da Rota professor, da Seda. Isso vai tá. florescer de novo. Professor, aí a gente precisa pegar aqui mais um pouco ainda essa questão do seguinte: a gente conversou sobre a estratégia econômica do Lula,
essa necessidade de se aliar à China e à Rússia. E agora a gente tem um terceiro ponto aqui, também solicitado pelas pessoas que acompanham o senhor, acompanham o nosso canal e etc. Quais os riscos e benefícios para o Brasil destas ações de Lula, desta política externa do Lula? E aí eu quero colocar no seguinte contexto, nesse contexto mais específico que nós vivemos, tá? Mas, claro, o senhor fique à vontade para ampliar. A grande mídia, a mídia corporativa, escreveu diversos editoriais contra o Lula mesmo. Inclusive, chega a ser curioso no sentido de ser porta-voz mesmo dos Estados Unidos, não pensar na soberania do Brasil, no momento estratégico que o Brasil vive, mas também não ecoar o pedido de Lula pela paz, porque Lula foi o grande líder do Ocidente a dizer que é preciso criar um clube da paz e cessar essa guerra e etc. Como é que o senhor vê isso? Quais são os riscos para o Brasil? Nos parece, inclusive, que houve uma ameaça velada ao Lula, de que ele tivesse cuidado para não sofrer um golpe interno se metendo nessas questões geopolíticas de grande impacto internacional. Sim. Eu vou pedir só para o nome do Thierry Meissan e da Rede Voltaire aí para o pessoal anotar, né, depois do Brzezinski. Por favor. É um risco muito grande, certo? Um risco enorme. Mas eles têm que ter um cuidado, porque a própria economia pode ir para o buraco. Obrigado. Eles quem, professor? Desculpa. Só para a gente... Os setores dominantes. Certo? Os setores dominantes. Primeiro, vamos aos inimigos, vamos dizer assim. O Biden e os Estados Unidos não podem agora, depois de ter impedido o golpe, voltar atrás tão rápido. Certo? Por quê? Porque as eleições americanas estão se aproximando e o Trump está com vantagem, né? Nas pesquisas, certo? Eles estão querendo prender o Trump antes. O Trump merece prisão, mas é óbvio que eles precisam de um processo rápido para impedir que ele concorra, né? Mas o pior é que o processo judicial dele foi aumentar a sua popularidade. A sua popularidade. Isso. Então, o Brasil vai desempenhar um papel fundamental nas eleições americanas. Qual é o papel? Ele precisa que a juventude americana veja que os Estados Unidos não são golpistas no Brasil, apoiando um projeto que cairia imediatamente nos braços do Bolsonaro. Certo? E do Trump, por tabela. E por tabela do Trump. Né? Outra, o tema ambiental. O Lula precisa levar tão profundamente isso. Eu acho que, inclusive, está faltando uma ação mais efetiva. Teve ação para proteger a população Yanomami, mas falta uma ação mais efetiva, de impacto, dizendo o seguinte: acabou o desmatamento. Sim. O governo Lula precisa atentar para isso. A Marina Silva precisa estar à frente disso. Isso é urgente, né, professor? Isso é urgente. Para que o governo se sustente. Entende? Para que o governo se sustente. Porque internacionalmente, você pode dizer assim, o Lula está se aproximando da Rússia e da China. Mas peraí, ele está protegendo o planeta. Ele não pode ser derrubado. Né? Então é urgente que ele adote uma posição ambiental ainda mais drástica contra os devastadores. Entende? Que ele inicie um processo, inclusive, de reflorestamento, ao invés de só impedir o desmatamento. Chega de tentar só impedir o desmatamento, é preciso reflorestar. Reflorestar o semiárido, que a gente tem discutido aqui, reflorestar a Amazônia, reflorestar a Mata Atlântica.
urgente. Proteção do cerrado, em larga escala. Isso é fundamental para manter o governo Lula. Então, o Lula sofre muitos riscos, né? Riscos que ele pode combater, ele ainda tem alguma margem de manobra para impedir ser golpeado, mas é óbvio que ele sofre ameaça de golpe constantemente, né? Então, se eu fosse conselheiro do Lula, eu chegaria para ele e disse: vamos criar aqui um plano ambiental de larga escala, de alto impacto mundial. Inclusive de reflorestamento, não é, professor? De reflorestamento. Criava um fundo, eu não tenho um fundo da Amazônia de proteção Sim, ambiental? Eu sim. ampliaria o fundo da Amazônia para proteção ambiental. Olha, nós vamos reflorestar tal quantidade de terras, nós vamos multar os devastadores em larga escala, nós vamos tomar as terras desses devastadores, invistam, mundo, está aqui o plano do Fundo Amazônia 2, invistam aqui para nós plantarmos 1 trilhão de árvores em 4 anos. E de todo ponto de vista, é melhor a floresta em pé, Isso. inclusive economicamente. Inclusive economicamente. Então, seria um plano ousado. Se eu pudesse, eu recomendaria isso, sabe? Se eu estivesse lá, eu recomendaria isso. Sim. Inclusive como central para evitar o golpe. Então, o Lula sofre riscos. Ele precisa que a economia funcione, volte a funcionar. Já está funcionando. Olha, janeiro, o PIB cresceu 0,7% em relação a dezembro. Ou caiu 0,7% em relação a dezembro. É óbvio, dezembro é o mês de Natal, tem meta econômico, emprego, né? Caiu. Sim. Mas se você comparar janeiro do ano passado, a economia cresceu 3%. O tombo que nós tivemos nos últimos anos foi muito grande, professor. Muito. Inclusive em 2019, anterior à pandemia. Nós estamos mais ou menos no governo Temer e no final do governo Dilma. Nós estamos mais ou menos numa economia de 2012. Nós retrocedemos, certo? 2013. Então, janeiro já foi crescimento. Ele precisa fazer com que a economia cresça, que haja emprego, que haja melhor renda. E aí vem uma pancada grande que ele vai dar, a redução do preço do gás. 1º de maio. A redução do preço do diesel, e ele precisa reduzir o preço da gasolina. Tá? Essas ações dependem do governo. É muito importante lembrar isso, né, professor? Dependem do governo, dependem da Petrobras, dependem do conselho da Petrobras. Por isso que o conselho da Petrobras está sendo bombardeado para não colocar pessoas que prestem, sabe? Só botar gente do mercado financeiro. Para quem está assistindo, pode soar muito assim essa fala, mas é porque aqui a gente tem um lado, e é o lado do trabalhador que é mais penalizado com este preço do combustível. Inclusive a turma da classe média, que acaba sendo, através da Petrobras, uma grande transferência de renda. Exato. Então, professor, tem um ponto aí que o senhor... Tem saídas. Não sei, porque a nossa conversa também, ela voa. E o setor de comunicação do governo, professor, não é um risco também para o Lula? Porque a popularidade do Lula decresce desde fevereiro, mesmo com ações importantes do governo, quais sejam, além dessas que o senhor comentou: Bolsa Família, acréscimo de R$150 para cada criança, retorno do programa Mais Médicos, com médicos, enfermeiros, odontologistas, retorno do Minha Casa Minha Vida, esse anúncio de crédito da Caixa Econômica Federal, o aumento real do salário mínimo. Rapaz, eu não tenho nem comparação com o governo do miliciano Bolsonaro, do governo do Estado é meu, né? Nem o Estado sou eu, o Estado é meu. Sim. Não tem comparação, é infinitamente superior. Nós voltamos a ter um grau de cordialidade do governo, de racionalidade, de cuidado com as pessoas, que não tem a mínima comparação, mas a propaganda é que forma a ideia. Certo? Então tem que ter cuidado. Esse ministro das comunicações, da Secretaria de Comunicação, da SECOM, o Paulo Pimenta, ele não tem sido suficiente. Era outro que devia ter criado um plano
Eu não propus essa ideia do Fundo Amazônia 2. Propôs. Eu proporia um plano em larga escala de comunicação que alterasse essa condição, de larga escala, agindo inclusive no WhatsApp, no Telegram, nesse Discord que eu não sabia nem que existia, né? Um plano de larga escala no YouTube, no Instagram, onde fosse, entende? É Sim, muito frágil, muito tosco, muito atrasado diante do que a tecnologia se tornou, entende? sim, sim, Nós sim. corremos grande risco aí. Não Né? pode depender de jeito nenhum da grande imprensa Não, como mediadora, vocalizadora dessas ações do isso. governo. Não é Não pode. possível que não é possível que não tenha aprendido. Uma vez, parece que foi o Paulo Henrique Amorim que propôs ao José Disseu: vamos criar uma TV dos trabalhadores. Não, nós já temos a Globo. Chega, É né? impressionante, Chega. impressionante. Professor Sobral, eu acho que 1h30 de conversa está excelente. Tá vendo aí, Jair? Eu com o Sobral, a gente chega aí em 1h30. Não é só você, não. Inclusive, professor, muito preocupado com sua saúde, eu estou pensando em passar aí com o Jair, pegar alguns livros, né? Reduzir um pouco esse ambiente aí da alergia. Puxa, que amigo, muito amigo. Pegar meus livros, né? Para me ajudar, né? Isso para me ajudar. É te ajudar. Tá bom. Professor Sobral, muitíssimo obrigado por sua presença, por sua participação, né? Sempre solícito quando a gente faz o convite. Queremos agradecer a todos e todas que assistiram essa conversa nossa. Ela é gravada, mas deixe aí nos comentários as suas impressões, suas observações, seus destaques a estas falas do professor Sobral. Professor, por favor, as considerações. Não, é isso, vamos pensando essa realidade. Nós estamos num momento muito perigoso, mas é como se a gente tivesse assim, a gente estava se afogando, certo? Sim, O governo Bolsonaro estava nos afogando, literalmente, sem ar, como morreram tantos. Aí nós sim, conseguimos uma tábua que está boiando, ainda não chegamos na praia, mas nós já sim, colocamos a cabeça para respirar. Já é possível ver a praia lá adiante, sim, né? sim. Mas há muitos riscos no meio até nós chegarmos à salvação, entende? Excelente metáfora. É, Tá bom. é isso. Professor, muito obrigado a Ah, todos e todas. curtam, Sim, compartilhem e se inscrevam, tanto no canal Marco Zero quanto no canal Fábio Sobral. exatamente. E faça parte do clube de membros, tá bom? Você tem acesso a um outro tipo de espaço e de conteúdo para as nossas conversas. É Tchau, até bom tchau. saber, porque eu me tornei membro, mas eu não sei quais são os outros espaços. Tu tem que me dizer depois. Tchau, tchau. Até a próxima.